Boa noite, eu sou o Tata Barragã, Tata de Umbanda, do Centro Teológico nos Caminhos de Jesus, e agora a gente vai continuar nosso estudo, né, sobre os orixás. Então, o orixá da vez é a Mãe Euá. Mãe Euá, a expressão divina que surge em frente a um obstáculo, nos fazendo vê-lo como o efeito cuja causa for o estreitamento de nossa experimentação, com suas infinitas potencialidades, quando optamos por arbitrar de forma limitada, vendo como denso ou sólido algo que podemos arbitrar de maneira ampla e livre em possibilidades. Então a gente vai prosseguir um pouquinho, é um pouco difícil esse primeiro parágrafo aqui, mas eu acho que o entendimento vai vir um pouco a seguir. Mãe Euá aparece com uma serpente na mão. Então já começamos a visualizar como é que ela é. Assim como o pai Oxumaré, sendo parte serpente, exprime o significado de um renascimento de si mesmo, pelo fato de a serpente trocar de pele. Então, o pai Oxumaré a gente já falou um tempo atrás, né? Então, o pai Oxumaré é do arco-íris e ele significa a renovação, né? Então, deixa eu ver onde é que estava aqui. O Oxumaré, ó, ele é a expressão divina que surge frente ao amor ausente, ou despertando, conduzindo e estabilizando, ou seja, ele faz renovar o amor, né? Então, vamos seguir. Mãe Euá, segurando a serpente em mãos, mostra o renascimento daquilo que está à mão, à frente, obstáculo que surge devido à visão sendo exercitada de forma limitada e estreita. Então, a gente tem que ter um pensamento um pouco mais amplo, né? Então, o que seria um obstáculo? Seria um problema, alguma coisa que nos incomoda, algum vício, e que está à mão ou à frente, ou seja, não quer dizer que está dentro da nossa mão mesmo, né? Que ele está próximo da gente, está nos incomodando, está à nossa frente, só que a gente não consegue lidar com isso porque a gente está com uma visão limitada e estreita. Expressando Mãe Euá, a partir do que considerávamos ser um obstáculo, então um problema, vemos a dimensão do livre-arbítrio e transformamos aquilo em uma serpente, em mudança, em algo a ser ampliado, modificado, transmutado. Ou seja, a gente pegar um vício, pegar um problema e transmutar ele. Pensar na mudança de pele, né, o renascimento. Então, o principal da serpente é o renascimento, é aquela mudança. Então, é a gente pensar nisso, a gente pegar um problema que a gente tem, um vício que a gente tem, e fazer uma mudança. Ela carrega uma lâmina justamente para cortar a forma limitada de exercitar o livre-arbítrio, forma limitada de interpretar e de se mover no mundo. Mãe Euá, segurando uma lâmina, com uma mão corta a ignorância frente ao livre-arbítrio, que é exercitado incessantemente e que neste momento está sendo exercitado de forma limitada, já que estamos vendo um obstáculo. Então, é isso que tudo é representativo, né? Figurativo. Então, o obstáculo é um problema, um vício, a gente está com uma visão limitada porque a gente não consegue sair daquele ciclo ali, e o que a Mãe Euá tem numa mão é uma lâmina, que é para cortar esse ciclo, e na outra a serpente para renovar, para transformar, transmutar aquele obstáculo. Com a outra mão segura uma serpente. Então é uma mão a lâmina para cortar e outra a serpente, transformando aquilo que se tem em mãos, livre e arbitrando algo que aparentemente parece ser perigoso, danoso, venenoso ou malévolo, mas que pode ser transformado, modificado ou ampliado. Isso a gente já tinha comentado um pouco antes. Manifestando Mãe Euá com um obstáculo em mãos, passamos a pegá-lo e vê-lo como uma serpente, como algo vivo, passível de algo ser transformado, trocar de pele, renascer, ser diferente, mas mais amplo e dinâmico. Então, a gente pegar esse problema que está próximo da gente, que está nos incomodando, então, ó, tá com obstáculo próximo, a gente vai pegar e transmutar ele como a serpente. Então, uma coisa que pode ser danosa, ela pode se transformar numa coisa boa. Quando perdemos a capacidade de experimentar a partir da nossa dimensão imaculada e básica do livre-arbítrio, é Mãe Euá que nos abençoa. É a consciência de Euá
que nos faz perceber as estreitezas que, pelo nosso próprio livre-arbítrio, estamos, infelizmente, a exercitar de forma limitada. Então, o livre-arbítrio, por causa desse problema, o nosso livre-arbítrio não está exercido de maneira ampla, né? Manhã nos amplia a visão de forma a utilizarmos amplamente o livre-arbítrio. Por isso, é considerada a orixá da vidência, ou vidência profunda. Ela nos dá o dom de, em frente a uma estreiteza, recebermos a clarividência. Ou seja, a gente consegue enxergar ao longe. A clarividência é a gente chegar além, né? Então, a gente está com um obstáculo próximo da gente, como se nos cegasse, mas a Manhã-Uá, ela faz com que a gente enxergue além daquele obstáculo. A gente consiga ver como solucionar, como transmutar, porque a gente está enxergando além, a gente não está com uma visão mais estreita. Mitologicamente, ela abençoa as virgens, pois as virgens seriam imaculadas. É dessa forma que a consciência de Manhã-Uá nos lembra que somos eternamente virgens, consciência criativa que, mesmo se manifestando, migrando a outras dimensões e descartando corpos, permanece intacta e perfeita. Então, a virgem é que que ele fala, né, imaculada. Então, é como se a gente, tirando o obstáculo que nos incomoda, a gente volta à origem da nossa mente, né? Uma mente virgem é que não teria problemas, então se a gente consegue tirar o obstáculo, a gente retorna ao início. Basta darmos um update no olhar perante a vida, manifestarmos uma consciência mais ampla e realista, que nem sequer vestígios teremos do antigo software que estávamos utilizando. Então é mais ou menos isso, né? Então a gente faz um update, a gente consegue chegar mais longe, consegue ver mais coisas, e nisso a gente passa a voltar àquela nossa consciência que era virgem, logo no início. Então é o software, né? Faz uma relação aqui com os computadores, né? Assim como o espaço não fica danificado pelas explosões de supernovas ou o céu da manhã com a passagem das nuvens, em nossa natureza mais íntima somos imaculados e impossíveis de sermos marcados ou configurados. E é a compreensão do livre-arbítrio que nos faz exercitar tal faculdade natural que temos, que somos. Então aqui ele fala, né, que tudo o que pode ver assim que uma explosão de supernova, uma coisa catastrófica, né, que explode uma estrela, ou uma coisa simples que é uma nuvem da manhã, ela não deixa marcas. E mesmo isso também, na nossa mente, os obstáculos não deixam marcas, né? Então a gente consegue voltar à nossa consciência imaculada. Então na verdade, o que a gente aprende com esses problemas, mas os resquícios a gente tem capacidade de tirar, de voltar ao normal da nossa consciência. Manhã também representada pelo raio de sol. O raio de sol que abre o espaço e se espelha na mais densa neblina. Quando vemos um raio de sol, sabemos que o sol está acima de nós. Quando vemos a estreiteza de nossa visão a partir da percepção da possibilidade de ampliação da mesma, a partir da manifestação de Manhã, é como se o sol chegasse à nossa frente e abrisse espaço na aparente neblina. O sol da compreensão frente ao livre-arbítrio com o seu infinito e radiante manancial de possibilidades. Também é vista como o sol que brilha sobre a planície nevada. Manifestamos Manhã e de imediato sabemos que embaixo da neve há uma flora linda aguardando o sol da lucidez, descer seus raios e derretê-la de volta às nuvens e aos rios. Então aqui, as duas situações, os raios de sol na neblina, que quando ela dissipar o raio de sol vai ficar puro novamente, e a flora, né, que existe embaixo da neve, que quando a neve sair, os raios de sol vão tocar novamente a flora que vai estar imaculada. Não há estreitamento que dure, estamos virgens com vidência e radiantes, mais vivos, mais amplos, mais sabidos, divinos. Então, aqui a gente termina a nossa leitura. Então, só a expressão constituinte é a visão sobre a arbitrariedade. A cor simbólica da Manhã é verde claro ou magenta. O ponto natural é a floresta virgem ou úmida. O elemento vegetal é qualquer vegetal que venha da beira de um rio que cruze mata fechada, exemplo do Taiobá.
Semente, a semente do vegetal do orixá. O elemento aquático e telúrico do ponto natural do orixá e ou ação direta do chakra que o mesmo tenha efeito. O elemento ígneo é vela da cor simbólica do orixá ou fogo ritual feito no elemento orixá. E a saudação, salve Mãe Euá. E agora vamos passar para a nossa passagem bíblica, né? Que fala sobre a Mãe Euá. Então, onde Jesus manifesta a Mãe Euá é em Mateus 7, versículos de 3 a 5. Então, vou começar a ler aqui. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, mais ou menos, a gente pode perceber que a gente estava falando de obstáculo que obstrui a nossa visão, obstrui os nossos pensamentos, o nosso livre-arbítrio, e Jesus fala bem isso, né? Então, que a gente repara muito mais nos obstáculos que os nossos irmãos estão enfrentando e muitas vezes a gente não tem a visão do que a gente não tem a clarividência para enxergar além dos nossos obstáculos. E a Mãe Euá traz isso para a gente, traz que a gente consiga enxergar além dos nossos problemas, além dos nossos vícios, para a gente poder melhorar como pessoa e como espírito. Tá? Então essa noite era isso que eu tinha que falar com vocês, deixar essa reflexão para todos. Então, obrigado, boa noite.